Questão 33 do Enseja 2020, ensino médio. Olha aí, pessoal, uma questãozinha de lógica, né, de interessante, fácil de se atrapalhar. Então, muita atenção, vamos ver alguns detalhes aqui, algumas dicas bem interessantes. Não esqueçam de seguir nosso canal, e daí professor, ativa o sininho lá para receber nossos novos vídeos e informações sobre o Enseja. E se inscreve lá no canal também, né? Para nos dar uma força. Vamos à questão então, olha só. Uma pessoa que se encontra em um parque observou a movimentação de um esquilo sobre um dos brinquedos desse parque. A figura indica o percurso feito pelo esquilo, iniciado no ponto A e finalizado no ponto B, certo? A pergunta dessa questão é: a projeção sobre o plano do chão, feita de forma perpendicular ao solo, do percurso feito pelo esquilo sobre o brinquedo é... Aí a pergunta complicou, né? Tava indo tudo bem, até tudo tranquilo. Vem uma pergunta dessas aí só para incomodar, né? Resumindo a pergunta, o que ela está nos solicitando ali, o que ela está pedindo, né? A projeção sobre o plano do chão, ou seja, é como se nós estivéssemos vendo esse brinquedo de cima, ou um drone filmando, sobrevoando ali e filmando de cima o brinquedo. Tá? Onde que nós vamos identificar isso? A projeção do plano no chão, né? Então a projeção dele é toda feita no plano do solo, e de forma perpendicular. Perpendicular é quando a gente tem uma linha que cruza um plano aqui, que seria o chão, né? Então, de forma perpendicular, por exemplo, essa linha que vai cruzar o chão, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, ela é perpendicular, ela cruza o plano de forma reta aqui, né? Formando esse ângulo reto. Então, isso é perpendicular. Daí que nós identificamos, ou visto de cima, ou um drone, né? Vamos imaginar alguma coisa assim, para conseguir entender essa visualização de cima do brinquedo. Então, essa é a nossa pergunta, tá bom? E aí vamos entender o caminho do esquilo agora. Então, como é que o esquilo vai fazer o percurso ali no brinquedo? Se nós estivermos vendo de cima, tá? Tentem imaginar ali um dronezinho ali voando, né? Que as hélices do drone tem uma câmerazinha ali filmando de cima o brinquedo. Quando o esquilo sobe aqui um andar, que é o primeiro ponto aqui do A, ele já subiu ali um andarzinho ali, né? Um ferrinho ali. O que acontece na visualização de cima? Vamos imaginar aqui o brinquedo. Ó, vocês estão vendo ele lá de cima, né? Ali tem os 2, 3 andares que a gente não enxerga. Estão em cima um do outro. Então, ele subir um andar, nós só vamos visualizar aqui vamos botar aqui, um ponto. Não dá para saber se ele subiu ou não. Aí ele foi para o lado, aqui, né? Essa setinha azul aqui. Então, ele veio para um lado, veio para cá, fez esse caminho. Depois ele subiu. Então, a subida dele aqui para o outro andar nós não enxergamos. Voltou para o mesmo ponto por quê? Visto de cima aqui, essa linha, esse segundo andar e a linha de baixo, que era o primeiro andar, está no mesmo ponto, está na mesma reta aqui. Então aqui ele volta. Agora ele vai voltar aqui para o ponto inicial. Então até esse segundo passo aqui, vamos botar aqui um segundo passo. Ele foi, subiu e voltou. Nós só enxergamos ele indo e voltando. A subida nós não vamos identificar. Depois aqui para um passo 3 aqui, vamos chamar assim, ele veio aqui para o outro lado. Então ele veio para um outro lado aqui, né? Vou chamar aqui, ele está aqui no ponto 3 agora. Aqui era o ponto 2, né? E depois ele subiu para o ponto B ali da figura, o ponto final. A subida nós não enxergamos. Então, esse é o trajeto dele. Nós vamos enxergar assim e assim. Os dois pontinhos. Aqui ele foi e voltou. E aqui ele veio para o lado, que é o ponto final ali, o 3.
Claro que ele subiu ainda para chegar lá no ponto B, mas a subida nós não enxergamos. Assim como aqui nós não enxergamos a subida lá do chão para o primeiro andar, e aqui teve a subida do primeiro andar, aqui vamos chamar de andar 1, para o segundo, que foi aqui nesse ponto, mas nós não enxergamos também. Então esse vai ser o desenho, né, que nós vamos ter na figurinha. Então, conferindo com as respostas, a resposta que mais se identifica, inclusive ali ele mostrou, né, os pontos, que é o ponto A, onde ele inicia, que ele vai e volta, vem para o lado, sobe e aí termina no ponto B. Então, é esta imagem aqui. A alternativa é a letra A. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.